sou a professora Joana Freitas e hoje falarei um pouco sobre educação para as relações de gênero e sexualidade. Esse é o objeto do conhecimento 23 da prova do ENAD de 2024. Esse objeto estava no mapa da prova. E aqui eu trouxe uma questão de 2017 para a gente avaliar o que o ENAD espera de vocês, pedagogos, quanto a este tema. Vamos lá? A pessoa trans precisa que alguém ateste, confirme e comprove que ela pode ser reconhecida pelo nome que ela escolheu. Não aceitam que ela se autodeclare mulher ou homem. Exigem um profissional de saúde diga quem ela é. Sua declaração é o que menos conta na hora de solicitar, judicialmente, a mudança dos documentos. Está disponível nesse site, foi acessado 31 de agosto de 2017. No chão, a travesti morre. Ninguém jamais saberá seu nome. Nos jornais, fala-se de outra morte, de tal homem que ninguém conheceu. Usava meu nome oficial, feminino, no currículo porque diziam que eu estava cometendo um crime, que era falsidade ideológica se eu usasse outro nome. Depois fui pesquisar e descobri que não é assim. Infelizmente, ainda existe muita desinformação sobre os direitos das pessoas trans. Uma vez, o segurança da balada achou que eu tinha, por engano, mostrado o RG do meu namorado. Isso quando insistem em não colocar meu nome social na minha ficha de consumação. Com base nessas falas, discorra sobre a importância do nome para pessoas transgêneras. Neste contexto, proponho uma medida no âmbito das políticas públicas que tenham como objetivo facilitar o acesso dessas pessoas à cidadania. Essa questão valeu 10 pontos na prova de 2017 e ela foi discursiva, como vocês podem ver. E aí eu fui lá buscar nessa prova o padrão de resposta preparada pelo MEC para esta questão, no sentido de perceber o que o MEC gostaria de ler nas respostas dos pedagogos. Vamos lá? O estudante deve mencionar que o nome materializado nos documentos oficiais de identificação, quando não condiz com a identidade de gênero, pode gerar diversos problemas relacionados ao acesso das pessoas à cidadania, tais como acesso à saúde e educação, direito ao voto e inserção no mundo do trabalho. Como política pública, o estudante pode mencionar, primeiro, facilitar a mudança dos documentos para pessoas transgêneras, reconhecendo a autonomia das pessoas em relação à definição de sua identidade de gênero. Segundo, elaborar ação de leis que garantam a mudança do nome e assegurem outros direitos para pessoas transexuais. Ampliação do acesso à saúde através do atendimento pelo SUS e implementação de núcleos de assistência psicológica para pessoas transgêneras e familiares. Tornar obrigatório que estabelecimentos comerciais e empresas utilizem o nome social das pessoas que assim solicitarem, sejam clientes ou empregados. Campanhas de conscientização social contra o preconceito e campanhas educativas específicas a serem realizadas em ambiente escolar. Desenvolvimento de ações afirmativas de inclusão para pessoas transgêneras. A adoção de sanções legais para quem violar o direito à autodeterminação de gênero. Ou seja, percebam que o MEC quer que os pedagogos aqui tenham uma visão de equidade, de respeito, no sentido de que essa equidade? De que a pessoa tem o direito de se autodeclarar o nome que ela quiser, assim como na autodeclaração de cor e raça, que a pessoa também tenha a liberdade de dar o nome que ela achar conveniente, que ela mais se identifique. Aqui não cabe preconceitos, dogmas, estereótipos
Porque na Bíblia, porque a religião A, B, C. Não interessa, pedagogos. Aqui, vocês são pedagogos, a sua crença religiosa, o que diz a sua crença, o que diz os seus dogmas, não está em questão. Aqui, o pedagogo, para viver, para trabalhar na sociedade, propondo ao que veio fazer, que é estabelecer relações harmônicas na convivência com os seres humanos, ele precisa entender que essas pessoas têm direitos e que elas merecem respeito acima de tudo. Eu elaborei esse plano para que vocês possam depois ler com mais calma. Tem indicação de livros, tanto no AVA quanto aqui, mas o que é imprescindível que vocês saibam, né? O objetivo desta aula, então, é compreender conceitos fundamentais sobre gênero, sexualidade e diversidade, reconhecendo suas implicações para a prática pedagógica, crítica e inclusiva. Essa crítica que seja bem ressaltado que ela é no âmbito da inclusão, do entendimento, da escuta e não do julgamento, tá, pessoas? Os objetivos específicos: discutir conceitos de gênero, sexualidade e diversidade a partir de autores de referência, ou seja, entender o que Louro, o que outros autores trazem a respeito desses conceitos. Compreender a importância da abordagem da diversidade sexual e de gênero no espaço escolar. Conhecer o significado da sigla LGBTQIAP+, e os principais debates que atravessam. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, se a prova do ENAD trazer para vocês essas perguntas, uma delas ou todas elas, como discussível. A exemplo, como as expectativas sociais de gênero e sexualidade, muitas vezes implícitas, podem influenciar a forma como percebemos e interagimos com as pessoas em nosso cotidiano, seja na escola, na família ou no trabalho. Considerando os conceitos de homem, mulher, cis e trans na diversidade LGBTQIAP+, qual a importância de um pedagogo estar preparado para abordar esses temas em diferentes contextos educacionais e sociais, como na sala de aula, na coordenação ou em projetos comunitários? De que maneira a invisibilidade ou a representação estereotipada de identidades de gênero e orientações sexuais diversas na mídia e nos currículos escolares impacta a formação de crianças e de adolescentes? Como podemos, como futuros pedagogos, atuar para mudar essa realidade? Pensando na sua própria experiência ou em situações que você presenciou, como a falta de compreensão sobre as relações de gênero e sexualidade pode gerar preconceito e discriminação no ambiente escolar? Que papel o pedagogo pode ter na construção de um espaço mais inclusivo e respeitoso? Essas perguntas elas são de suma importância para vocês entenderem qual é a nossa função quanto pedagogo perante esse tema no interior das escolas e também na sociedade, fora do âmbito escolar. Quais conteúdos é importante a gente entender nesse tema? Conceitos de gênero e sexualidade, e para isso a gente tem a Vacira Lopes Louro, que é uma referência desde 97, ela vem trabalhando esses temas, em 2003 ela tem bibliografias em torno desse tema, com assuntos em torno de gênero como construção social e cultural, que se aprende na prática social e não como mera diferença biológica. Ela vem trazer que isso é construído na sociedade. Então, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Isso é aprendido através de brinquedos feitos para meninas
meninos, brinquedos feitos para menina. Então você, como professor de educação infantil, na brinquedoteca, não tem que separar. A criança tem que ser livre para ela escolher o que ela quer brincar, com o que ela quer brincar e qual personagem ela quer ser. Não é porque ela é menina que ela não pode brincar de carrinho. Não é porque ela é menino que ela não pode ser o cozinheiro, que ela não pode brincar como uma boneca. Então, essas regras de gênero é que vai construindo a identidade, essa construção social-cultural em torno das pessoas, essa construção de que menino veste azul e menina veste rosa, é um dogma, é um preconceito, e a cor, ela é livre, a pessoa tem o direito de usar a cor que ela quiser, não é porque um homem vai vestir rosa que ele vai deixar de ser homem e vice-versa. Sexualidade como campo de significados, de desejos, de normas e práticas que se organizam socialmente. Então, a sociedade, ela vai organizando isso nos seus hábitos, nos seus costumes, na sua vivência. Diversidade de gênero e sexualidade, o entendimento e a diferença disso. Judith Butler, ela vai falar de gênero como performatividade, resultado de práticas e de repetições sociais. Joan Scott vai falar de gênero como categoria útil e análise histórica, como que isso se fez durante a historicidade. E aí a gente passa agora para a sigla LGBTQIAP+. Essas siglas elas foram sofrendo transformações ao longo do tempo, porque ela foi abarcando outras diversidades, ela foi abarcando outras pessoas, E ela está abrangendo isso ainda, Então, L de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais e o mais, representando outras identidades e orientações sexuais. Vamos entender cada uma delas. O L, lésbicas, mulheres que sentem atração emocional, romântica ou sexual por outras mulheres. G de gay, termo geralmente usado para homens atraídos por outros homens, mas também pode ser usado por lésbicas. Houve uma época, me recordo quando eu era criança, que gay, a palavra gay, era usado tanto para homens quanto para mulheres. Hoje é uma separação maior. Bissexual, indivíduo que se sente atraído por mais de um gênero, ou seja, ele pode se relacionar tanto com homens, tanto com mulheres. Transgênero, pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo atribuído no nascimento. Ou seja, suponhamos que eu seja um transgênero, um homem trans. Eu fui atribuída com um sexo feminino no meu nascimento, mas eu cresci, me sinto e me vejo como um homem. Então eu vou lá, tiro o seio, tomo hormônios, vou transformar o meu corpo como de um homem, porque eu me vejo como um homem e eu me sinto melhor como homem, então eu vou ser um homem trans. Então, o transgênero é quando a pessoa se sente com a identidade oposta ao sexo que lhe foi atribuído quando nasceu. Uma novela que teve na Rede Globo uma vez mostrou muito isso. Uma moça, inclusive, ela é lésbica na vida real, mas na novela ela se identificava como um homem, Embora a mãe dela tinha criado ela como uma princesinha, mas ela no final da novela ela vai assumir esse homem trans, que é como ela se sentia e como ela se sentia feliz. Quer é um termo guarda-chuva, pois para esse termo, pessoas que não se enquadram nas normas tradicionais de gênero ou de sexualidade, ela pode se encaixar nesse quer. Então, são pessoas que ainda estão indecisas, ainda não se conhecem, ainda estão precisando de ajuda psicológica para se entender, para se descobrir. Então, esse termo guarda-chuva ele pode ser utilizado por essas pessoas.
Intersexo. O intersexo, pessoal, ele foi usado muito tempo atrás com o nome de hermafrodita, que hoje é um termo considerado pejorativo, né? Não se usa mais. Então, intersexos são indivíduos nascidos com características sexuais, com cromossomos, genitália e órgãos reprodutivos que não se encaixam nas definições típicas de masculino ou feminino, ou seja, tem as duas genitálias não bem desenvolvidas ou desenvolvidas, né? Então, antigamente, quando uma pessoa nascia com a genitália ambígua ou não desenvolvida, ou ainda com as duas genitálias proeminentes, chamavam de hermafrodita. Hoje esse termo cabe apenas aos animais. Aos humanos, o correto é intersexo. Assexual, pessoa que não sente atração sexual ou a sente em baixos níveis ou sob condições específicas. Então, o assexual, ele pode amar alguém, mas ele não sente vontade de praticar o sexo, né? Ele não sente essa necessidade e se sente num baixo nível quando comparado a outras pessoas, né? O pansexual, pessoas atraídas por indivíduos de todos os gêneros e identidades de gênero. Então, o pansexual, ele vai se relacionar com pessoas intersexos, pessoas queer, pessoas trans, pessoas cis. Ele não tem um perfil definido, ele não tem uma preferência. Ele vai se relacionar com aquela pessoa que o coração dele se identificar. O mais, então, ele vai incluir, né, é da inclusão, é o mais de uma forma de reconhecer que todas as outras identidades e orientações que não estão explícitas representadas nas letras anteriores, né? Compreender a diversidade é um passo crucial para a aceitação e para o respeito. A sigla LGBTQIAP+, é mais do que letras, é sobre pessoas, suas histórias e o direito de ser quem são. Ao aprender sobre essas identidades e orientações, contribuímos para um mundo mais inclusivo e compassivo. Achei o cisgênero, que eu falei do homem trans, mulher trans, né? E os cisgêneros identidade de gênero de uma pessoa alinhada ao sexo atribuído ao nascer. Então, já aconteceu de eu ir. Então, cisgênero seria, né, o gênero mulher, ao qual a mulher nasceu mulher e se sente mulher, né? Se eu fosse um homem e me sentisse melhor como mulher, me vestisse como mulher e fizesse todo um processo para mudar o nome, me caracterizar como mulher, então eu seria uma mulher trans, né, que nasceu com o gênero masculino, mas se transformou numa mulher, então uma mulher trans. Então, entendido? Mulher cis, ela se identifica com o gênero que deu a ela. Mulher trans nasceu com o gênero masculino, foi atribuído como masculino, mas ela se caracteriza, ela se identifica como mulher e ela se coloca, se aceita, se identifica como mulher trans. Transgênero, então, eu já expliquei lá em cima, né? É a identidade de gênero de uma pessoa diferente do sexo que foi atribuído. E identidade de gênero é como a pessoa se sente e se identifica em relação ao seu gênero, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser ambos, pode ser nenhum e pode ser outro. Então, a identidade é igual à carteira da identidade, só que a carteira tem um número, né, que é dado para a gente. E essa daqui é a identidade do gênero é dada por nós mesmos. É nós quem vamos carimbar com esse selo com o qual a gente pensa que melhor representa a nossa pessoa. Orientação sexual é a atração emocional, romântica ou sexual por outras pessoas. Vai querer se relacionar. Então, a orientação sexual, né, é a questão de atração emocional, né, romântica. Educação para a diversidade. A educação para a diversidade é aquela educação que ela respeita o outro, não aceita
piadinhas, deboches, muito menos agressão física ou verbal. É a necessidade de uma educação inclusiva e crítica que promova o respeito às diferenças e combata a discriminação. Então aqui tem um bonequinho que vai ilustrar bem isso daí, que eu peguei da professora Jimena Furlani, do material dela, e trouxe para vocês aqui. Não é plágio, porque eu estou dando mérito para ela. Então, identidade de gênero é o que você pensa, é como a pessoa se vê, ela se enxerga. Ela pode se enxergar como mulher, como homem, ou outro, ou neutro, ou uma combinação de homem e de mulher, de masculino e de feminino. Orientação afetiva e sexual é o que ela sente, a atração sentida pelo indivíduo. Uma pessoa pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, então ela vai se sentir, como hétero, ou como homo, ou como bissexual, ou como pansexual, ou como assexual. Sexo refere-se à característica biológica do corpo de uma pessoa, que pode ser feminino, masculino ou intersexo. É a genitália, é o que a pessoa carrega no seu corpo. Aqui tem um outro ainda esqueminha, Identidade de gênero. É a maneira como você enxerga o gênero que identifica como fazendo parte, como você se inclui. Você pode ser homem, você pode ser mulher, pessoas que se identificam com mais de um gênero, como travestis ou como nenhum deles. A orientação sexual indica pelo que você sente de atração, como eu acabei de falar no outro bonequinho. Mostra para que lado sua sexualidade está orientada. Se você se sente como homo, como bi, como hétero, como assexual, como eu falei, E o sexo biológico, olha lá, é uma genitália, consiste nos cromossomos, quando você veio ao mundo. Então, você pode ser macho, você pode ser fêmea, você pode ser intersexual. Também é do material da professora Jimena Furlani. Nesse material dela, tinha essa pesquisa nacional sobre o ambiente educacional do Brasil em 2016, e isso traz dados preocupantes. Mais de um terço dos alunos LGBT sofrem agressão física na escola, diz pesquisa. 73% dos jovens foram agredidos verbalmente e 36% fisicamente. Gente, o Brasil ainda é um dos países que mais matam pessoas LGBTQIA+. E isso principalmente pela falta de respeito. As pessoas têm preconceito de não aceitar a opção, a orientação sexual do outro. E isso, muitas pessoas se sentem no direito de ofendê-las, de agredi-las. Isso está errado. E se as escolas compartilhassem do pensamento da diversidade, que a pessoa tem o direito de ser diferente, que ela pode e deve ser respeitada pelo nome que ela quiser usar, muitas dessas agressões no futuro dessas crianças que vão se tornar adultos um dia, talvez poderia ser evitada. O Brasil tem 9.000 estudantes trans matriculados em escolas públicas. Essa é uma reportagem que foi atualizada em janeiro de 2025. Tá? A lei que autoriza a pessoa a ter o nome social nos registros da escola, no diário, já é desde 2018 que ela está em vigor. E no Brasil, cerca de 9.000 estudantes trans usam desse direito. O nome social em 14 estados e no Distrito Federal já é uma realidade. E no Brasil, a gente tem aí 14 estados que isso acontece. O nome social é o nome que a pessoa travesti ou transexual prefere ser chamada. O uso do nome é um direito garantido desde 2018 pela Portaria 33 de 2018 do MEC, tá? Do Ministério da Educação, que autoriza o uso do nome social de travestis, transexuais nos registros escolares da educação básica, tá? Para alunos maiores de 18 anos. E, acima de tudo, o respeito a acontecer. No Distrito Federal já acontece e no Espírito Santo, nessa data, eram 490 estudantes usando o nome social.
Então, pelo que a gente pôde perceber, o nome social é algo que pode vir. A polêmica da ideologia de gênero é algo que é um discurso que eu posso chamar de hegemônico, de preconceituoso, que vem de uma fake news espalhada pelos conservadores, que vão dizer que educadores querem trazer a ideologia de gênero, que quer contaminar os alunos com essa ideia de que eles podem ou de que eles devem se autodeclarar, enfim. Eles querem distorcer as coisas, não falar sobre isso, colocar o assunto debaixo do tapete, negligenciar as pessoas e, pior, às vezes acusam a escola, acusam o professor de estarem incentivando práticas sexuais, de estarem fazendo promiscuidade, o que não é verdade, tá, pessoal? A nossa função é promover o respeito, a equidade, o entendimento, a escuta e a compreensão. A BNCC e o Plano Nacional de Educação faz menção à equidade de direitos humanos e valorização da diversidade, ou seja, quando eu valorizo o diverso, eu o aceito e respeito. Aqui estão algumas referências muito importantes, como a Guacira Louro, né, no livro O Corpo Estranho, ensaio sobre sexualidade e teoria do queer. Gênero, sexualidade e educação, uma perspectiva pós-estruturalista. Judith Butler, problemas de gênero, feminismo e subversão da identidade. Joan Scott, gênero, uma categoria útil, análise histórica. É um artigo da revista Educação e Realidade, muito boa, por sinal. Aqui a Base Nacional Comum Curricular, né, e o Plano Nacional de Educação. Desejo a vocês bons estudos, abertura da mente em relação a esse tema, porque ele pode vir a cair nessa prova. Forte abraço e até mais.